Boa noite a todas e todos. Eu sou a Flávia Santana, jornalista e historiadora, e vou conduzir mais uma edição da Sabatina do Elabora nas Eleições, que tem o intuito de auxiliar a população de Taubaté neste momento fundamental para conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na prefeitura, suas propostas e programas de governo. Hoje, nós conversamos com o professor Fernando Borges, do PCdoB, e íamos também ter a participação do professor Ronaldo Rodrigues, do PSOL. Ele teve um probleminha na internet, na conexão dele, então nós vamos agendar uma nova data para fazer essa sabatina com ele também. Lembrando que nós já realizamos a sabatina com Salvador Courier, do PT, Lorene, do Cidadania, também convidamos José Saldi, do MDB, que cancelou a sua participação, e Eduardo Cursino, do PSDB, que recusou o convite. As perguntas que serão feitas ao candidato foram enviadas pelo público. Boa noite, Fernando. Boa noite. Muito obrigada. Tudo bom, Flávio? Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo espaço. Se dispor aqui a compartilhar um pouco das suas intenções propostas para Taubaté. Vamos lá. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse um pouco para o nosso público, falasse da sua trajetória profissional, política, das suas experiências que levaram a ingressar na política e se colocar à disposição da população como candidato à prefeitura. Bom, Flávia, boa noite a todos e todas, né? Acho que é um prazer poder conversar, né, sobre política nesse momento importante das eleições, né? A democracia, ela preconiza, né, essas questões de participação, de colocar suas ideias, suas propostas, né? Eu trago hoje aqui não só as minhas propostas, mas a proposta de um partido todo, né, de um coletivo todo. Eu sou Fernando Borges, sou nascido em Lorena, né? Nasci em Lorena, tenho 51 anos, vim para Taubaté estudar na nossa querida Universidade de Taubaté e estou aqui há 30 anos, né? Faz 30 anos que eu estou aqui em Taubaté e fiz alguns cursos de graduação, de pós-graduação, né? E comecei minha trajetória profissional no sistema penitenciário. Eu fui alfabetizador de adulto preso. Então, para poder pagar a minha faculdade, um amigo me convidou, né? Eu fiz um processo de seleção, né, na fundação, na FUNAP, né? Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, e aí fui trabalhar com educação de jovens e adultos dentro do sistema prisional, né? Telecurso Roberto Marinho. E aí, no meu primeiro ano, né, de trabalho na fundação, na FUNAP, né, dentro do presídio Edgar Magalhães Noronha, eu fui ter a minha primeira formação. E aí eu tive o prazer de sentar à mesa com Paulo Freire, Moacir Gadotti, Marilena Chauí. E aí eu tive, na verdade, eu tomei um banho, né, de humanidade. E a partir daí eu comecei a ver, inclusive, os próprios educandos dentro do sistema prisional de uma forma diferente, né? Ao invés de chamar de bandido, de ladrão, comecei a chamar de educando, né? Na perspectiva deles poderem encontrar o caminho, né, da humanidade, poder ter uma segunda chance, terceira chance. Aí, depois de sair da fundação, eu fiz outra licenciatura, né, de matemática e logo já ingressei na educação pública estadual, onde eu sou concursado há mais de 25 anos, né? Trabalho aqui na rede estadual em Taubaté. Assim, tenho um prazer imenso de ser educador, né? Sou educador por opção mesmo. Já fui gestor, já fui coordenador de escola, mas o meu lance é sala de aula. Gosto de aluno, gosto de criança, gosto de adolescente e gosto também dos meus companheiros de trabalho. Meus companheiros de trabalho, assim, escola é uma vida, né? Então, quando as pessoas perguntam para mim se eu já tive experiência como gestor, eu falo para elas, já tive experiência sim, como gestor de sala de aula, de escola, e sim, eu sinto um prazer muito grande de poder ser educador. E aí já fui coordenador na rede estadual, trabalhei na rede privada, trabalhei na rede SESI, na prefeitura de Campos do Jordão. Em um determinado momento, né, da minha vida profissional, eu cheguei à conclusão que a minha luta ali dentro da escola, ela não ia resolver grande parte dos problemas relacionados à educação, e aí eu optei pela militância sindical. Ingressei na PUESP, hoje eu estou há 18 anos na PUESP,
E dentro da POSP também eu senti, em determinado momento, que a minha luta sindical, ela também não, assim, não me dava tudo aquilo que eu pretendia, né? Não me realizava. E aí eu procurei, né, o movimento partidário, né? Em 2007 eu me filiei a um partido político. Em 2008 eu disputei minha primeira eleição. Então, a partir daí eu venho com várias participações que eu considero, né, inclusive algumas eleições que eu considero tão importante quanto o mandato de vereador, quanto o mandato de prefeito, né? Tive passagens no Conselho Municipal de Educação, no Conselho, no CACS Fundeb, né, que fiscalizava as verbas da educação, mas a minha principal passagem é no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, né? Tive 3 mandatos no CMDCA como presidente, aí no 4º mandato, né, a organização do conselho já trouxe alguns problemas para mim, mas assim, eu considero, por exemplo, os mandatos no CMDCA como os principais mandatos da minha vida e assim, me realizei, conquistei políticas públicas, mobilizei, pressionei o poder público, cobrei o poder legislativo, né, fiz de tudo e aí, inclusive algumas políticas públicas hoje que a gente luta para poder melhorar, fomos nós, né, a luta, o movimento social que conquistou, né, essas questões, né? Eu militei durante anos, né, num partido político e aí num determinado momento eu observei que existia um novo projeto político existente num outro partido, né? Um projeto político que me interessou. Por quê? Porque era um governador, né, que pagava o melhor piso salarial para os seus professores. Um governador de um estado pobre, né? Um governador de um estado pobre, né? Um governador que teve que lutar contra uma família tradicional no Maranhão, né? Teve que fazer uma grande aliança para derrotar essa família, né? Coisas que eu enxergo, por exemplo, na política de Taubaté, né? E assim, essa grande frente, com reeleição e tudo, fez com que o governador Flávio Dino fosse um dos governadores mais bem avaliados hoje, aquele que melhor enfrentou a pandemia, que conquistou políticas públicas na saúde, na educação, e eu me identifiquei com isso, né? Nós temos um projeto para 2020, 2022, aí eu optei por trocar de partido, foi a minha única troca de partido, né? Sempre votei na esquerda, mas só tive 2 partidos, por exatamente concordar com o projeto, né? E hoje, a partir de dezembro do ano de 2019, eu e mais um grupo de pessoas, né? Ninguém faz nada, ninguém organiza nada sozinho, resolvemos organizar o PCdoB. O PCdoB na cidade de Taubaté, que servia de apoio ao do prefeito, do atual prefeito, né? Que não fazia o enfrentamento, que não disputava política pública, né? Que tratava a política pública de uma forma muito diferente de um partido de esquerda, de um partido comunista. Então, nós fomos lá, assumimos a direção desse partido, né? Essa pessoa que dirigia lá, né? Ela optou, inclusive, por mudar de partido. Ela foi para um partido muito tradicional na política, né? Na roubalheira da política, que é o DEM, né? Então, acho que ela que se sinta feliz lá. E nós temos esse projeto hoje. Hoje nós viemos para essa eleição defender a democracia. Nós achamos que existe um ataque muito eminente à democracia nesse país, né? A representatividade das mulheres, os direitos constitucionais, né? Tem gente, inclusive, que defende intervenção militar, né? Parece que não lê os livros de história, parece que não sabe o que aconteceu com a nossa população, né? Direitos, por exemplo, de participação estão sendo ameaçados, né? Eu que gosto muito de participar de conselhos municipais, né? De um tempo para cá, existe um esforço muito grande. Às vezes eles não deixam nem eu participar da eleição, né? Eu sou persona não grata nos conselhos, né? Que a gente disputa política pública nos conselhos mesmo. Nós não temos problema pessoal com ninguém, né? Mas nós achamos que o conselho de política pública é para disputar a política pública, né? Então, assim, a democracia está ameaçada, e uma das coisas que prejudica com o ataque à democracia é o ataque à justiça social. Se não tem democracia, não tem políticas públicas, não tem participação da população, não tem justiça social. Então, nós defendemos políticas públicas de qualidade, não basta ter política pública, é necessário ter política pública de qualidade. Nós defendemos uma participação popular, que as pessoas
possam falar, dar suas opiniões, né? Meu mandato em 2021 vai ser um mandato de ouvir as pessoas e executar aquilo que as pessoas querem, né? Não é aquilo que os interesses econômicos pautam, nós vamos executar o que a dona Benedita lá do bairro Secap pautar, nós vamos executar aquilo que a população precisa, né? Nós sabemos que nesse momento de pandemia a população precisa do fortalecimento dos serviços públicos, né? Até aqueles que colocavam os filhos em escolas particulares precisam das escolas públicas com qualidade, aquelas pessoas que faziam, que tinham um plano privado de saúde, hoje elas precisam do fortalecimento do SUS, né? Então nós temos clareza da importância das políticas públicas, principalmente para aqueles mais necessitados. Então nossa gestão começa por aqueles que precisam mais. Nós temos clareza disso. Então, para finalizar essa fala de apresentação, eu costumo falar em todas as entrevistas a mesma coisa isso, né? Eu não entro na política para fazer negócio. Eu entro na política para melhorar a vida das pessoas. Então, é para isso que serve a política na minha vida. Tenho meu salário, sou concursado, com o dinheiro que eu ganho, me organizando bem, eu consigo viver bem, mas me incomoda ver as pessoas em situação de rua, me incomoda ver a educação sem qualidade, os professores desvalorizados, me incomoda ver o serviço da saúde terceirizado, precarizado e os profissionais assim, passando por dificuldades muito grandes, me incomoda. Mesmo que eu fosse milionário, ainda assim isso me incomodaria, né? Então, por isso que eu venho para a política. Hoje eu defendo o projeto do PCdoB, é um projeto maravilhoso. Se a gente não ganhar a eleição, nós vamos levar essa mensagem, né, e vamos conquistar corações e almas para poder fortalecer a resistência, mesmo depois da eleição. Obrigada, Fernando. Vamos começar então com as nossas perguntas do público. E como as pessoas sabem que você é professor, veio a primeira pergunta que chegou para a gente foi na educação. O modelo de gestão das escolas municipais está muito distante do ideal. Hoje, as escolas têm muros e muita proteção, sem espaço para convivência e participação da comunidade no ambiente escolar. Além disso, a qualidade da merenda deixa a desejar e o ensino integral também. Que mudanças você considera fundamentais nesse modelo para termos escolas de mais qualidade e mais próximas da comunidade? Bom, isso daria para fazer uma tese, né? Mas vamos lá. Então, a educação é a minha vida, é a minha luta, e eu vou procurar encaixar o nosso projeto de governo com a questão educacional. Primeiro, de acordo com a pergunta, nós temos que melhorar a questão da gestão democrática. Isso é constitucional, está na LDB, né? Então, precisa ter uma gestão democrática e as escolas precisam ter autonomia, né? Na escola, existem também conselhos. Conselho de classe série, conselho de escola, né? APM, né? Grêmio estudantil. Então, nós temos que fortalecer esses espaços de formação para poder dar ouvido para a população, para a comunidade. Não é verdade que a comunidade não quer participar da vida escolar. É verdade que o ataque à democracia também acontece dentro da escola. É verdade isso, e isso faz uma falta danada. Quando as pessoas falam que a comunidade, que os pais têm que participar da vida escolar do filho, eu pergunto, será que esses ambientes para as pessoas participarem, eles estão efetivamente funcionando? Né? E existe assim, existe um ataque, um assédio muito grande aos profissionais da educação. Quando eu falo profissional da educação, eu falo todas as pessoas que trabalham na escola. Eu não faço diferença entre professores, funcionários, gestores, todos são profissionais da educação. Taubaté não dá autonomia para esses trabalhadores. E o que acontece? O projeto político-pedagógico das escolas praticamente são os mesmos em todas as escolas. Nós sabemos que existem escolas diferentes, tem escola na periferia, tem escola na parte central da cidade, cada uma tem que ter um projeto pedagógico. Projeto pedagógico é fundamental, é o documento, são as intenções que a escola tem para poder enfrentar o diagnóstico que ela levantou, né? Então, nós temos na rede municipal, por exemplo, problemas sérios, problemas com alunos com defasagem escolar, né? Alunos que estão com 16 anos no 6º ano. Por que isso acontece? Né? Porque o projeto político-pedagógico não é adequado. Nós temos um projeto, eu sou fã do projeto, né? O NAP,
né, que é o projeto que dá assistência para os adolescentes, né, para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm deficiência, só que a gente precisa o quê? Fortalecer, contratar mais profissionais, dar melhores condições de trabalho. A pessoa falou da merenda, né? Assim, a merenda é um dos grandes negócios da educação, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Então, a merenda de Taubaté é terceirizada, né? Uma pessoa que trabalha na merenda, ela entra na escola todo dia, ela conta o número de alunos. Não, tem lá 500 alunos, certo? Só que nem todos os alunos comem a merenda, correto? Só que a Prefeitura Municipal de Taubaté, a fatura vem para 500 alunos. Então, existe algum problema aí. As pessoas perguntam assim, de onde você vai tirar dinheiro para fazer essas coisas? Eu, por exemplo, não deixaria acontecer esse tipo de coisa. Pagar por aquilo que não é servido. Além da qualidade, nós queremos na merenda, né, produtos orgânicos de pequenos produtores para gerar, né, emprego, renda, principalmente na zona rural, certo? Nós queremos, na educação ainda, reduzir o número de espera, né, reduzir a fila de espera das creches no município de Taubaté. Gente, se a gente fala que as mães vão precisar trabalhar nesse momento, né, porque por causa da pandemia, nós precisamos dar o direito à criança à educação, dar o direito à mãe ter o acesso à creche. Nós não defendemos creche como depósito de criança. Nós achamos que creche é o início do aprendizado, o início, né, das relações sociais que as crianças efetivam. A primeira infância ela é fundamental. Outra coisa que eu adoro é falar da primeira infância. Se toda cidade tivesse creche, quantos atos de violência sexual não seriam evitados? Ah, mas isso não é possível. Campos do Jordão tem 30 creches e não tem uma criança de 1 a 6 anos fora da creche. Campos do Jordão. Então, nós defendemos isso aqui. Nós defendemos a educação de jovens e adultos, supletivo. Muitos jovens abandonam a escola para trabalhar ou para aderir ao projeto do crime organizado. Em determinado momento, depois que eles cometem atos infracionais, eles precisam voltar para a escola. E aí eles estão com defasagem escolar, eles precisam de supletivo. Então, nós queremos supletivos, ensino fundamental ciclo 2, em 5 bairros diferentes da cidade. Agora vamos falar um pouquinho dos professores. Né? Nós queremos implementar em Taubaté a lei do piso. O que diz a lei do piso? Né? A lei do piso diz que a jornada do professor tem que ser 2/3 só dentro de sala, 1/3 fora de sala, para ele poder se preparar, para poder preparar com essa tecnologia para dar aula para essa criançada. Outra coisa que Taubaté tem uma lei e não respeita é a quantidade de alunos em sala de aula. Né? Então, não respeita. Agora, para finalizar minha fala, porque senão eu fico a noite inteira falando de educação aqui, nós vamos aprovar, no nosso primeiro ano de governo, o plano de carreira para todos os trabalhadores da educação. Cargos e salários. Para que serve isso? Nós queremos que o professor, no final de carreira, ele tenha uma jornada menor. Certo? Quando ele já tiver com dificuldade um pouco física, né, cansado, que a jornada dele fique menor, que ele ganhe o mesmo salário e tenha uma jornada menor. Né? Governos do Nordeste conseguem aplicar isso, certo? Para poder melhorar as condições. Não é à toa que estados do Nordeste têm o resultado, né, muito melhor, né, do que os estados, do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, inclusive com uma gestão do mesmo partido que nós temos aqui em Taubaté, ele, na verdade, ele quer destruir a escola pública. Né? Essa é a visão que tem. E nós vamos reconstruir agora, com Paulo Freire, com as pessoas que a gente sabe que tem senso de humanidade para tratar com a educação. Tá certo? Acho que essa é uma apresentação aí da educação. Obrigada, Fernando. Agora tem uma pergunta que foi feita para todos os candidatos nas sabatinas, né? E farei para você também. Temos ouvido muitas acusações de uso indevido de dinheiro público na atual gestão. Se eleito, você solicitará auditoria na prefeitura? Não tenha dúvida disso. Né? Vamos abrir a transição, né, se esse governo permitir, fazendo auditoria. Né? Vamos
mostrar para a população contratos que a população sonha em conhecer. Você sabia que os vereadores não conseguiram botar a mão no contrato do transporte coletivo em Taubaté? Então, nós vamos abrir esse contrato e mostrar que a ABC ela não cumpre com o contrato. E se ela não cumpre com o contrato, nós vamos romper o contrato, vamos abrir, né, uma linha de ônibus, aí sim, pública, coletivo, pública, para poder oferecer para a população gratuidade para os estudantes, gratuidade para os idosos, gratuidade para as mães gestantes, gratuidade para os idosos a partir de 60 anos. E nós vamos visitar todos os contratos, todos. Outro contrato que muita gente tem curiosidade, eu também tenho curiosidade de saber, da onde surge esse esforço para financiar um time de voleibol milionário. E aí o PCdoB tem a sua opção clara. Se a gente tiver que escolher entre oferecer para a população, para algumas pessoas assistirem os jogos do Abaeté, ou oferecer para a população uma escola de nível elevado, como a Embraer em São José dos Campos, para os nossos jovens, não tenha dúvida que a nossa opção vai ser oferecer a escolas para os nossos jovens. Tá? Então, eu acho muito bonito, né? Eu não acredito que o Bruno Rezende, né, o filho do Bernardinho, venha aqui para ganhar 18 mil, né? Não, eu não acho, eu acho que eles ganham muito mais. Eu gostaria de conhecer esse esforço, esse projeto para levantar tanto dinheiro para uma coisa que nem é prioridade, né? Não é prioridade no nosso município. Então, é assim, as pessoas podem contar com a gente, vai ter transparência, vai ter auditoria nas contas, e nós vamos usar cada centavo para promover aquilo que a gente tem no nosso governo, né? Promover justiça social. Legal, bacana. Agora, a próxima pergunta é: o Brasil vive uma crise sem precedentes, sobretudo econômica e sanitária, e isso afeta fortemente os municípios, principalmente o nível de emprego e renda da população. Em Taubaté não é diferente. Qual a sua proposta para garantir emprego e renda para a população taubatiana que foi afetada por essa crise? Bom, vamos lá, né? A crise econômica, ela não veio só com a pandemia. Antes da pandemia, Taubaté tinha perdido 20 mil vagas de emprego. Ela vem logo depois do que aconteceu no governo federal, com o golpe da retirada da então presidenta Dilma, né? Um grupo de parlamentares, um grupo político com a vontade para promover reformas. Daí eles fizeram a primeira reforma. Nós vamos fazer uma reforma trabalhista para gerar emprego. Não gerou. Retirou direitos trabalhistas, dificultou a vida dos trabalhadores. Hoje, eu conversei com trabalhadores aqui do comércio, no centro. Eles estavam dizendo para mim que a precarização está tão grande que eles levam marmita, eles têm dificuldade para pegar o ônibus porque está caro, né? Eles têm problema no plano de saúde porque não têm condições de pagar o plano privado. Isso tudo é fruto da reforma trabalhista. Muito bem, acabou o governo do golpe, veio o governo, né, do atual presidente. O atual presidente aprovou a reforma da previdenciária, dizendo também que ia gerar emprego, não gerou coisa nenhuma, diminuiu os investimentos, congelou os investimentos sociais, e isso tudo dificultou a vida dos municípios, né? E aí nós vamos chegar na pandemia, né? Primeiro que a pandemia, ela traz uma triste constatação, né? Que o sistema público de saúde não funcionava, tinha dificuldade para funcionar. Aí nós tivemos um problema também com relação à geração de empregos, porque teve o isolamento social, e veio o seguinte debate: preservar vidas ou sustentar a economia? Nós defendemos a preservação das vidas. E aí o município precisava fazer a parte dele, né? Ao invés de ficar fazendo esse esforço milionário para ter um time de voleibol, ele deveria manter os empregos dos serviços terceirizados da prefeitura. Foram 1.300 demissões da FUST, né? Foram demissões, por exemplo, na Eco Taubaté, demissões na ABC, tudo gira em torno do governo. E o governo não fez absolutamente nada, não estava nem preocupado com a população. Eu queria dar um exemplo da minha categoria. Professores eventuais da prefeitura, no período de pandemia, como eles não davam aula, eles não recebiam. E aí a prefeitura não teve política nenhuma, não teve uma cesta básica para oferecer para eles, né? Foi a organização e a solidariedade dos professores que ofereceu isso para eles.
Tá, mas vamos gerar emprego. Como é que gera emprego nessa conjuntura agora? Grandes obras, né? O PCdoB vai construir N creches para poder zerar a fila da creche e dar emprego para o trabalhador aqui em Taubaté. Outra coisa que a prefeitura não teve, né? Grandes empresas vieram para cá. Você sabe que uma empresa, quando chega na cidade, ela recebe doação diária, isenção de impostos. Mas no momento da pandemia, o poder público ele tem que cobrar dessas empresas que é responsabilidade social para manter, de uma certa forma, o emprego da população. Vamos falar mais de geração de emprego? Essa semana eu fiz uma proposta no Facebook, né? É a proposta inteira. Eu vejo, por exemplo, a Zona Azul de Taubaté, né? Ela tem uma empresa, né? A gente não sabe quanto que essa empresa paga, para onde que vai o dinheiro, né? Então eu fiz a seguinte proposta. Já sei que a arrecadação é muito grande, tá? Com 50% dos arrecadados, do dinheiro arrecadado, a gente paga jovens aprendizes para trabalhar nessa função. Com os outros 50% dos valores arrecadados, a gente deposita nos fundos. Vou destacar aqui o fundo da criança e do adolescente, o fundo dos idosos, o fundo do meio ambiente. Deposita no fundo, abre o edital e financia projetos. Essa é uma proposta. Teve uma pessoa que falou assim, você é maluco? Eu falei assim, não sou maluco. Essa é a proposta. Quantos espaços de aprendiz? Nós temos compromisso de contratar aprendiz para trabalhar dentro da prefeitura também, nos serviços públicos. Até porque a formação de novos servidores públicos começa assim, né? E dialogar com os setores da economia capazes de gerar emprego, né? Essa atual gestão não dialoga, né? Comércio, por exemplo, está abandonado, né? Não é que você tem obrigação de bancar isso para os comerciantes. Você tem que criar alguns mecanismos, como, por exemplo, o restaurante popular, a redução do transporte coletivo, um plano de saúde decente para melhorar a vida dos comerciários e ajudar os comerciantes a gerar emprego. É isso, você entendeu? Agora, o diálogo é fundamental. Só vai gerar emprego, né, se tiver diálogo. Esses dias eu fui numa entrevista com o Ciesp, na Ciesp, né? Daí eles me entregaram um documento, eu li o documento na hora, e falou assim, Fernando, a gente não amplia a indústria no parque industrial da prefeitura, porque o parque industrial na prefeitura não tem esgoto. Sabe o que significa isso? Na hora de dar o alvará, né, do meio ambiente, da CETESB, não consegue dar porque a prefeitura não promoveu a estrutura, né? Mas os empresários querem, mas é o papel da prefeitura. Quando a prefeitura cria um parque industrial, um distrito industrial e sai gritando por aí, foi fulano de tal, foi fulano de tal, ela precisa entregar uma coisa decente, né? E não entrega, tá? Então, o panorama do emprego é esse, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha da que a gente defende e pretende implementar, né, na nossa gestão na prefeitura. Obrigada. Taubaté é uma cidade muito bem situada. Essa situação favorece o turismo de negócios, por exemplo. Mas também temos pontos turísticos importantes na cidade e na região que, no entanto, não contam com políticas públicas da atual gestão para fomentar esse setor. Em seu programa de governo, você desenvolveu propostas para esse segmento que possa compartilhar com a população? Bom, a questão do turismo, né? A questão da cultura, do turismo. Primeiro, nós precisamos ter um plano municipal de cultura e um plano municipal de turismo. Na verdade, os gestores que estão aí, eles ficam esperando o empresário se aproximar para fazer parceria público-privada, né? Nós achamos que a prefeitura tem que assumir o protagonismo disso. A prefeitura tem que assumir, né? Nós precisamos ter também, né, um plano municipal de cultura, porque Taubaté tem um potencial cultural extremamente grande, certo? Mas não pode ficar fazendo um calendário de eventos dizendo que é uma política de cultura. A gente sabe do esforço que o atual secretário faz para poder bancar isso, porque o orçamento da cultura e do turismo de Taubaté é muito pequeno, né? Então, o poder público ele não investe nisso, não investe, e aí os potenciais eles são subutilizados, né? São subutilizados. Por exemplo, Sítio Capão Amarelo, Parque do Itaim, você entendeu? O Museu do Mazzaropi, que hoje está junto com o hotel. São vários potenciais que, na verdade, passaram, né, para a mão, alguns passaram para a mão da iniciativa privada, porque o poder público
talvez ele não se interesse por pequenos negócios. Ele gosta de grandes negócios, né? Por exemplo, a merenda escolar, né? A limpeza nas escolas, eles gostam de grandes negócios. Né? Inclusive, nós temos aqui informação e documentação disso, que quando um empresário, quando uma pessoa tem dificuldade para tratar com a prefeitura, na área de cultura, né? Tem um escritório no Jardim Aquários, em São José dos Campos, que recebe essa pessoa para vender facilidades para ela. Tá? Agora, as pessoas, assim, muitas pessoas falam da questão cultural, da questão histórica, da questão turística daqui, né? Mas não dá para esperar da iniciativa privada. O poder público tem que ser protagonista nisso. Tem que ser protagonista. Se a cidade tem esses potenciais, ela tem que ter uma gravadora pública para todos os músicos que aqui moram. Tem que ter uma editora pública para todos os escritores que aqui moram. Isso desenvolve através de festivais, através de grandes eventos, porque potencial tem. Para fazer um grande evento é só destacar os potenciais. Hebe Camargo, Febo Camargo, nós podemos Amácio Mazzaropi, Sítio Capão Amarelo, Monteiro Lobato. Se a prefeitura investisse nisso, né, ela estaria promovendo mais emprego, mais desenvolvimento econômico, né, valorizando e destacando a identidade do município, que é uma identidade muito rica. Né? Mais ou menos é essa a leitura. Até porque, que a gente né, Fernanda, a gente tem uma história muito... A gente, assim, dentro da nossa história do Brasil, Taubaté tem momentos e fases muito destacadas nessa nossa história, principalmente no ciclo do café. E assim, você vê que muitos dos taubatianos não conhecem nem a nossa história, né? Porque você isso, conhece o Solar da Viscondessa? Sim, conheço. Pertence ao Unital? Sim. Você conhece a Vila Santo Aleixo? Sim, conheço. Olha quanto potencial a gente consegue enxergar nisso. Até um tempo atrás, a Unital estava querendo transformar o Solar da Viscondessa num café. Né? É impossível que só tenha essa política pública para desenvolver um prédio que tem história. Né? Tem história. Né? E assim, eu convivi muito, né, lá na Secretaria de Cultura, de Turismo, né? Eu notava que assim, as pessoas que trabalham nesses lugares, elas são heróis. Porque com o recurso, com as condições que entregam para ela, é lógico que não dá para fazer nada. Então tem que aumentar o orçamento da cultura, do turismo, né? Valorizar os museus. Né? Tem noção do que são os museus de história natural, né? O museu... Né? Nós tivemos aqui, eu preciso fazer esse destaque, né? Até um tempo atrás, na Câmara Municipal de Taubaté, ela produzia, né, os livros, né, tinha uma verba, né, para poder bancar, né, que os escritores de Taubaté pudessem escrever e ser financiados através disso. Um dos grandes beneficiados, né, que inclusive conta a história de Taubaté, dos barões, é o pai do atual prefeito. Então, quer dizer, por que o Bob Nascimento, lá do Parque Aeroporto, não teve acesso para ele fazer a sua contribuição? Então, a população mais pobre da periferia, ela não tem acesso nem ao turismo, nem à cultura. Quantas crianças das escolas públicas municipais nunca frequentaram o museu? E parece ser uma coisa bem fácil, né? Pegar o ônibus, levar as crianças, né? Pedir um cachorro-quente para a merenda para poder organizar as crianças. Então, tem coisas que se o poder público se juntar, por exemplo, com grupos, né? Grupos, o Rotary, você entendeu? Os grupos que fazem parte, as associações, as entidades, faz muita coisa e faz muito bem feito. Infelizmente, o poder público não tem vontade. Nós vamos ter vontade. E é preciso uma gestão bem democrática, né, que fortaleça, inclusive, a participação no processo, né, Fernando? Sim, sim, importantíssimo. Bom, a gente já está indo para o terceiro bloco, Fernando. Eu gostaria de agradecer ao candidato, ao público que acompanhou. A gente espera ter auxiliado os eleitores e eleitores a conhecerem um pouco mais do Fernando, sobre os seus compromissos como representante da população, se for eleito nos próximos 4 anos. Eu queria lembrar, mais uma vez, que o foco do Espaço Elabora são candidaturas progressistas, especialmente de mulheres e jovens, e no caso das sabatinas com os candidatos à prefeitura, também consideramos os mais bem colocados nas pesquisas, como, por exemplo, o Sound e o Cursino, que foram convidados.
Aproveito também para convidar o nosso público para a entrevista com o Representa, que é uma candidatura coletiva do Cidadania, composta pela Elisa de Oliveira Coelho Manuel, pelo Rafael Soares e pela Dalgisa Américo, no dia 23 de outubro, às 19 horas. Também contatamos, nessa ocasião, a candidata do PSB, Ale Neves, mas não tivemos retorno. Agora, Fernando, eu queria que você falasse um pouco, para se despedir do nosso público também, assim, de quais são os desafios que você enxerga em Taubaté, os grandes desafios que você enxerga em Taubaté, e como você pretende atuar para a gente superá-los e Taubaté possa desenvolver todo o potencial que ela tem. Nesse aspecto, não sei se você percebeu, mas assim, e eu percebi também nas outras sabatinas, não apareceu em nenhum momento nas perguntas do público a questão ambiental. Então, eu queria que também, se você puder falar nesses desafios, porque eu acho que esse é um desafio global nosso, a questão ambiental, né? E, obviamente, Taubaté não fica fora disso. Se você tem, o que você enxerga em relação à questão ambiental para o município? Bom, vamos lá. Então, os desafios são gigantes, né? Nós vamos encontrar uma prefeitura em janeiro com 400 milhões de dívida, com muitos contratos que nós vamos nos debruçar sobre eles, e aqueles contratos que não tiverem corretos, nós vamos cancelar o contrato, e aí vai chegar o momento que nós vamos ter que tomar uma decisão: pagar as dívidas deixadas por essa atual gestão ou pagar a dívida social que esse município tem com a população. Esse município tem uma dívida social com a população muito grande. E nós queremos assumir o compromisso de pagar a dívida social. Isso significa o quê? Não é significar dar o calote na dívida financeira. É renegociar a dívida financeira para cumprir os compromissos da dívida social. Então, a justiça social ela vem por aí. Zerar a fila das creches, abrir educação de jovens e adultos. Nós vamos exercer de fato a democracia. Os 20 conselhos municipais existentes vão ter voz, vão deliberar as políticas públicas. É lógico que vai existir uma prioridade para elaborar. Então, esse lance da democracia, nós vamos levar muito a sério. Escolher, por exemplo, um secretário da educação, nós vamos fazer através do voto dos trabalhadores do serviço público municipal. Nós não vamos trazer gente de São Paulo, gente do Mato Grosso, gente de São José dos Campos, para ser secretário de educação aqui, não. Nós vamos valorizar os nossos trabalhadores do serviço público estadual, aprovando o plano de carreira. Esse é um compromisso nosso. Nós vamos acabar com o assédio moral existente dentro da prefeitura. Todo mundo que discorda hoje em dia do prefeito ou de algum secretário tem um processo aberto contra ele. Sabia que teve 6 professores que, na hora do almoço, foram na frente do sindicato, junto com vários outros professores, e receberam a abertura de um processo por abrir o diálogo com o sindicato. Hoje nós descobrimos que o sindicato não representava coisa nenhuma os servidores, representava os interesses do prefeito. Tanto é que tinha um grande negócio com o prefeito, que era o negócio dos planos de saúde, que foi desmascarado pelo Ministério Público. Então, nós vamos acabar com essas coisas. Muito se fala que em Taubaté existe muitas questões de corrupção. Nós já tivemos um governo que foi, inclusive, tentaram caçar por conta disso. Nós achamos que a corrupção não acabou. E só vai acabar quando a gente der um basta para essa família que dirige o município há anos. Para a gente poder ter acesso às informações, ver o que foi feito de errado, denunciar para o Ministério Público essas pessoas, nós vamos precisar derrotar esse projeto, digo projeto econômico, nas urnas, na democracia. Eu acho que esse é o nosso papel, esse é o papel do PCdoB. Nós vamos fazer um esforço muito grande nesse debate, nós vamos confrontar o nosso projeto com o projeto do poder econômico. Nós achamos que o poder econômico tem outros interesses ao entrar na gestão pública. O projeto econômico não está preocupado com a falta de creche, com a falta de atendimento médico, com a insegurança. Taubaté optou por ter centenas e centenas de policiais na rua, guardas municipais, mas nem assim oferece segurança para os seus munícipes. Eu vejo, por exemplo, guarda municipal
tirando o cobertor do morador em situação de rua. Eu vejo policial militar agredindo o jovem negro da periferia, porque é pobre, porque mora na periferia. E nós precisamos de uma segurança, de uma guarda municipal, de uma polícia cidadã, né, que respeite os direitos humanos. Queria discutir com você, e aí a questão do meio ambiente, né, Taubaté sofre muito por ter uma secretaria extremamente reduzida, por ter dinheiro no fundo e não conseguir utilizar, um conselho municipal, né, do meio ambiente que não consegue deliberar políticas públicas de meio ambiente, né? Queria dizer aqui que eu, com muito orgulho, fiz parte de uma ONG ambiental chamada JECA, que denunciou o pai do atual prefeito quando ele canalizou os rios da associação. Somos nós que denunciamos, nós tivemos as nossas coisas jogadas para fora da nossa sede, que era no parque da Ford, né, no parque ecológico, porque nós fizemos uma denúncia. Agora, nós vamos discutir uma questão aqui, que é uma questão bem importante aqui em Taubaté, que é a questão dos carroceiros. E o que isso tem a ver com a questão ambiental, né? Nós tivemos uma discussão aqui, de um lado os defensores protetores dos animais, do outro lado os defensores da questão social, do emprego, né? E aí a gente precisava encontrar o meio termo, né? Os carroceiros, eles podem contribuir para a questão ambiental, para a coleta de resíduos sólidos da construção civil, para a coleta de reciclagem? Pode. Então, o que nós temos que fazer? Dar aqui a sua carroça, nós vamos entregar para você uma bicicleta, vamos cuidar do seu animal, vamos colocar o seu animal num local onde ele vai ser tratado, bem tratado, e você vai receber uma bicicleta com uma carrocinha atrás e você vai ser um agente ambiental. Vai abrir uma cooperativa de reciclagem, vai receber aí dos empresários e das casas para poder retirar os resíduos sólidos. Eu acho que, nesse sentido, né, garantindo o emprego do carroceiro, garantindo que os animais sejam bem cuidados, né, dando uma destinação para alguns resíduos sólidos, para coletas de reciclagem. Eu acho que esse é o caminho, né, da política de meio ambiente aqui no município. Muito bacana. Tá? Eu acho que é um exemplo, né? Nós temos outros, né? A gente gosta. Eu acompanhei também foi logo que eu vim morar aqui de volta, a briga em relação ao corte das árvores, porque Sim. nessa história de cortar árvores que estavam comprometidas, doentes, foram muitas árvores sadias do município cortadas, né? Sim, com comprovação de que não tinham doença, mas que acabaram, assim, gerando um movimento de pessoas em Taubaté indignadas com isso, porque a arborização já não é grande, né, e foi reduzida, né? Isso e aí tem duas coisas, Flávio, duas coisas, né? Taubaté tem uma dificuldade muito grande de organizar movimentos em defesa, por exemplo, das árvores. A outra coisa é que nós precisamos ter uma política de arborização, né? Descontar no IPTU para aqueles proprietários que plantarem e cuidarem das árvores na frente da sua casa. A prefeitura não tem respeito algum mesmo com essas árvores, né? Teve verdadeiro desmonte do Parque do Itaim, né? Para poder os interesses econômicos prevalecer, muitas árvores foram, né, cortadas. Então, a gente participa bastante, né, dessa questão ambiental, né? Inclusive, nós participamos do impacto ambiental da monocultura do eucalipto, né? Nós somos defensores dos produtos orgânicos. No nosso sindicato, a gente recebe uma feira de produtos agroecológicos do Movimento Sem Terra. Nós temos orgulho disso, né? Dizer que o Movimento Sem Terra, no período de pandemia, distribuiu alimentos para muitas pessoas nesse país. Nós temos orgulho Exato. De receber as pessoas lá, oferecer um alimento de qualidade, um alimento saudável, né? Aliás, o MST convém aqui só destacar que fez um trabalho que muitos do poder público não fizeram em relação à alimentação da população nesse período de pandemia. Doações de toneladas de alimentos, né? Então, nós temos um acordo, inclusive, em comprar a produção do pequeno produtor, do MST, de cooperativas, para poder melhorar a nossa merenda. A merenda, ela não pode ser saborosa
só para aqueles que têm interesse econômico. A merenda tem que ser saborosa, né, de qualidade, para que as nossas crianças não tenham que frequentar o Sistema Único de Saúde, né, que essa atual gestão sucateou, né? Nós temos aí uma pessoa que se dizia chefe do pronto-socorro, né? Mas a gente sabe que a mão de obra do pronto-socorro é terceirizada e a empresa que trabalha na mão de obra terceirizada pertence a um dos secretários de governo dessa atual gestão. Então, desse jeito, fazendo negócio, não é possível ter política pública de qualidade. Sabe por quê? Porque esses caras torcem para ficar tudo ruim, para a população pagar o plano privado, pagar a escola particular, né? Pagar a segurança privada, né? Colocar alarme, colocar... É para isso que serve. Né? Destruir o serviço público serve para dar lucro para a iniciativa privada. Né? Eu aprendi isso com o professor da Unital, que já destacava isso na educação. Né? A educação tem isso. Quando aprovou a Lei de Diretriz e Base, o dono de uma grande escola particular fez lobby em Brasília para poder abrir brecha na Lei de Diretriz e Base e ele poder ganhar dinheiro. E é assim que funciona no serviço público municipal. É verdade. Bom, a gente está encerrando. Fernando, eu gostaria que você, se você quiser divulgar suas redes sociais, aonde está seu programa de governo, fique à vontade, você tem todo espaço para isso também. Tá joia, né? Vou passar o meu plano de governo para você, né? Para vocês, do Elabora. E assim, queria agradecer mesmo, de coração, né? É um prazer ser entrevistado por gente progressista. Porque gente progressista sabe debater, sabe conversar, sabe, consegue ter uma leitura de mundo um pouco mais avançada, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, porque grande parte da população está enxergando pelos olhos dos outros. As pessoas precisam ter autonomia para enxergar pelos seus olhos. E é uma grande satisfação mesmo participar de um programa, né, como o que vocês organizaram. Né? Nossa campanha ela tem essa missão, né, de lutar pela democracia como justiça social. Né? Então, eu queria me despedir dizendo que a nossa candidatura, professor Fernando Borges, 65, está à disposição para aqueles que não acreditam mais desses que estão há 30 anos no poder, para aqueles que acham que nós temos condição de fazer alguma coisa para essa população, digita 65 e vamos fazer junto. Nós não queremos fazer para vocês analisar, nós queremos fazer junto com a população, de forma democrática, ouvindo as pessoas, todas elas, desde as mais simples, as que são mais intelectualizadas. Esse é o nosso papel social, né, para essa disputa eleitoral. Muito obrigada, Fernando, por compartilhar esse seu tempo com a gente, sua disposição em compartilhar o seu conhecimento, as suas propostas para Taubaté e por pensar em uma Taubaté mais humana para a nossa cidade, né, para o nosso povo. Muito obrigada mesmo, boa noite a todas e todos que nos acompanharam também. Obrigado, né? Queria agradecer, né, a nossa equipe, né, porque quando a gente participa das coisas, elabora um plano, sempre tem gente junto com a gente, né? Ninguém faz nada sozinho, né? As pessoas precisam aprender isso. Quando eu escuto na televisão que eu estudei não sei na onde, eu faço isso, eu faço aquilo, nós conjugamos o verbo no tempo plural, né? Na primeira pessoa do plural, nós. É nós que vamos fazer junto, é nós que vamos resolver os problemas dessa cidade. Ninguém... Não vou falar que não existe Salvador, porque senão eu faço campanha para o meu concorrente. Mas, assim, ninguém consegue resolver os problemas dessa cidade sozinho. Então, e quem quiser resolver os problemas dessa cidade, que quiser contar com o PCdoB, ele está à disposição. Hoje nós não somos mais partidos da base governista. Hoje nós somos um partido comunista, de esquerda, progressista, e nós temos orgulho da foice e do martelo. A foice representando um instrumento de trabalho do campo e o martelo representando um instrumento de trabalho da zona urbana, da cidade. Nós temos orgulho disso. Nós não vamos dizer assim, vote no Fernando Borges, não vote no partido, vote no partido.
né? E ser comunista é ser humano, né? Gostar de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso papel. Sou cristão e esse é o meu papel. Se eu puder ter o mandato, eu faço no mandato. Se eu não puder ter o mandato, eu continuo agindo da mesma forma solidária que eu tenho feito na sociedade. Obrigada, Fernando. Boa noite. Boa noite, Flávia, né? Boa noite a todos. Uma grande quarta-feira.